Boa noite, meu nome é Adão, professor Adão Albuquerque, sou professor de inglês, de outras áreas também, mas assim, foi como professor de inglês que eu me consolidei como docente e é a respeito disso que a gente vai falar. Durante esse momento difícil, né, esse período, muita gente me perguntando sobre cursos online, se eu dou curso online, qual a melhor metodologia, por que criança, é verdade que criança aprende com mais facilidade, por que eu tenho tanta dificuldade, parece que não saio do lugar. Enfim, acho que agora é o momento de tentar ajudar o todo. Isoladamente eu respondi a algumas pessoas, mas eu acho que é do interesse de todo mundo, eu acho muito válido, acho muito legal, a galera tá querendo, né, ocupar a cabeça, aprendendo algo novo, e idioma é algo realmente fantástico, né, que abre seus horizontes e tudo mais. Pessoal, é verdade sim, as crianças têm muito mais facilidade, tá? Para aprender, mas isso não quer dizer que você, né, adulto, não vá aprender ou vai ter muita dificuldade, pelo contrário, há pessoas que já faz parte da personalidade dele gostar do estudo, achar no estudo um desafio, né? Então ele tem prazer, ele sente prazer em aprender coisas novas, essa pessoa vai ter bastante facilidade, porque ela é empenhada, porque precisa de empenho, vontade, né? Para tudo na vida, e para aprender idioma não é diferente, certo? Para a pessoa adulta, a diferença é que vai ter que ter esse exercício, né, que está diário, né, para ajudar no seu desenvolvimento. Como o nosso corpo, nós nos exercitamos para manter o shape, né, manter a saúde em dia, o cérebro também, a gente tem que fazer a mesma coisa. Então o adulto ele tem isso. A criança tem facilidade porque o desenvolvimento dela é diferente, principalmente o desenvolvimento da linguagem, né, até os 6 anos ela tá ainda num ritmo bem frenético, então a criança está assimilando muita informação. No primeiro ano de vida, por exemplo, o recém-nascido ele nasce com 25% do tamanho do cérebro adulto. Quando ele tem um ano, o tamanho já é de 70% no cérebro adulto. Então a gente vê o quanto desenvolve uma criança em apenas um ano de vida. Ele está assimilando, são milhares de informações. Para vocês terem noção, eles fazem 1 milhão de conexões neurais por segundo. Né? Porque assim, tudo que a gente sabe, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente digamos assim, são resultado das sinapses. Sinapses são as conexões, né, entre o neurônio e uma célula. Uma célula que através de impulsos nervosos, né, que faz com que nós demos comandos ao nosso corpo, enfim, tudo. Então, a neurociência explica muito bem isso, né? O desenvolvimento sensorial, que é aquilo que você vê, escuta, noção, espaço, ruído e tudo mais. Então, para a criança, isso está à flor da pele já no primeiro ano de vida. Por isso que é tão importante os pais terem esse acompanhamento, acompanharem a criança, conversar com seus filhos, né? Ainda que bebê, o que não é tão difícil, porque a gente naturalmente a gente vê nas crianças aquela coisinha fofinha, aquela coisa gostosa e tal, e a gente tende a conversar muito, brincar com as crianças, então isso é bem legal. Então parece que a natureza já nos preparou para o desenvolvimento dessas crianças. Mas assim, a gente sabe que tem casos e outros casos que não acontece, não é bem assim, então acaba prejudicando o desenvolvimento da criança. Então precisa desses estímulos sensoriais, precisa, tá, para o desenvolvimento da criança, porque a linguagem ela é base para o desenvolvimento cognitivo, certo? Então é muito importante isso. Então as crianças têm sim mais facilidade, certo? Elas assimilam as coisas melhor. Outra coisa interessante é que a criança ela não tem aquela pressão que o adulto tem. Como o adulto já está formado, né? O neurodesenvolvimento dele já está formado, né? Aquela flexibilidade para aprender novas informações já não existe mais. O adulto tem medo, ele tem receio, ele tem vergonha, ele muitas vezes ele não é desinibido, enfim, isso atrapalha. A criança não, se você colocar a criança em meio a outras crianças de outras nacionalidades, eles vão dar um jeito de se comunicar, eles vão dar um jeito de interagir. Já o adulto não seria bem assim. Imagine você colocado, depende, claro, vai depender de como você é, como é o seu perfil, mas imagine você que é mais acanhado, você que não consegue se soltar, às vezes já até fez o curso de idiomas e
não se deu muito bem nesse sentido. Imagine você em meio a 3 nacionalidades, de pessoas de 3 nacionalidades diferentes, e tentando se comunicar, e você já começa a ficar nervoso, já começa a ficar aflito, já começa a ficar incomodado, desconfortável com a situação. A criança já não tem isso. Então, tudo isso favorece a criança. Então, sim, é verdade. Então, para o adulto, há necessidade de exercitar o cérebro. A gente falou, eu falei nessa questão das emoções, porque assim, o adulto, de 1 a 6 anos, você tem esse desenvolvimento da linguagem, ele acontece. Depois dessa idade, embora ainda mais flexível, já começa a diminuir. Aos 11, durante a pré-adolescência, a formação do cérebro já é o mesmo do adulto. Então já não tem mais aquela flexibilidade para aprender novas informações. Então tudo isso se foi, certo? Os adultos, né, pode ser, não é coincidência. Os estudos mostram que chega na fase ali da pré-adolescência, adolescência, 18, 17 anos, esse desenvolvimento ele para. Mas isso não é digamos assim, não é que ele para, é que o cérebro torna-se menos mutável. E isso não é uma mudança apenas biológica, a gente pode entender como uma mudança social e cultural, né? Em muitas culturas, a pessoa, né, com 16, 17, 18 anos, ele é um adulto, ele tem que lidar com outras situações, outras emoções, certo? E essas dificuldades, né, essas mudanças, elas interferem sim no aprendizado. Obviamente, elas vão impactar no aprendizado. Então, tudo isso pode dificultar o aprendizado de uma pessoa. Então, é aí que vem a importância, por exemplo, do mediador, que é o professor, né? Dependendo do professor, a pessoa pode aprender de uma maneira melhor ou não. Então depende dessa ligação, dessa conexão que se constrói um com o outro. Então o professor é um mediador, certo? Mas ele é importante nesse aspecto, nesse sentido, né? Porque, olha só, fazendo um teste, eu tenho que a gente o nosso aprendizado ele é muito emocional e não racional. A gente, por exemplo, se eu perguntar a vocês se vocês se lembram da sua professora lá da 2ª série, aquela tiazona, legal, aquela tiazona que fazia tudo pra gente e tal, mãezona, eu tenho certeza que você se lembra dela, dos momentos que vocês passaram juntos, né? Das coisas legais que aconteceram naquele ano. Tudo isso a gente guardou, né? Nossa memória de curto e longo prazo, ela tem essa capacidade de guardar esse tipo de lembrança, certo? Que vai para a vida. Mas eu duvido que você se lembra, por exemplo, da sua primeira prova do 2º bimestre, né? Que você fez com essa professora. Não vai lembrar. Então a gente é muito emocional. Por isso a importância do professor, de uma boa didática, de uma boa conexão entre aluno e professor no processo de aprendizado. Então isso obviamente, né, que lógico que o aprendizado está muito mais fortemente ligado aos recursos cognitivos da pessoa, mas há também os impulsos, né, emocionais, digamos assim. Então o professor se torna peça fundamental, uma pessoa que possa te ajudar, te incentivar, te estimular. Gente, quem é que faz algo sem estímulo? Quem é que faz algo sem entusiasmo? Não há como a gente fazer bem feito, não há como a gente querer fazer algo se aquilo não traz brilho nos olhos. Então, um professor que consiga fazer isso, né, uma metodologia que consiga fazer isso, obviamente que vai ajudar e muito. Então, não só a criança que tem facilidade, mas você também que está querendo mais essa conquista aí na sua vida. Então, é interessante sim saber escolher. E outra coisa, aprender idioma, né, um novo idioma, não é apenas algo bacana, algo legal, é saudável. Eu falei de exercitar a mente, nós precisamos exercitar a nossa mente, certo? E cientificamente já foi comprovado que aprender um novo idioma, você estudando um outro idioma, você está ajudando a retardar diversos problemas cerebrais, né? Enfim, então, além de ser importante, além de ser
abrir horizontes, você poder conhecer novas culturas, né? Falar com pessoas do mundo todo, isso é fantástico. Você vai também tá fazendo um bem para a sua saúde. Então, dá sim, ainda há tempo, se dedique, procure a sua melhor conexão, que vai dar tudo certo. Eu vou dar um exemplo bem prático, legal, para vocês entenderem que acontece muito parecido com o que acontece com as crianças. Eu falo sempre para meus alunos, né, essa questão de observar, escutar é a melhor forma. Não há melhor forma de aprender língua inglesa do que se inserir, né, dentro de um contexto. Não há melhor forma de aprender língua inglesa do que viver a língua inglesa, certo? Se expor à língua. Isso é fantástico. Não há melhor maneira de aprender isso. Você pode fazer esse desenvolvimento, pode se dar sozinho. Eu, professor, ou qualquer outro professor, nós apenas vamos intermediar esse processo, certo? Assistir filme é bom? É bom. Música, bom. Jogos, bom. Tudo que você tiver de recurso é válido, vai te ajudar, certo? A se inserir, a se expor à língua. Ver o filme 3 vezes, primeiro legendado em português, depois legendado em inglês, depois sem legenda, certo? A sua série que você gosta, músicas, né, que desafiam, você curtiu a música, quer entender o que está ali e tal, você vai procurar, você vai tentar cantar junto, enfim, por associação. As conexões que a sua cabeça vai fazer são fantásticas e você vai ver da noite para o dia você ter um desenvolvimento fantástico, certo? Então, é dedicação, é vontade, consegue, tranquilamente consegue, não é nada demais, não tem segredo. É assim que se aprende um novo idioma. Got it? Okay? Thank you very much.